Ciência, uma palavra tão importante nos dias de hoje, mas pouco valorizada no país. Para falar sobre o tema, no Dia da Ciência, analisando a nossa rotina em um contexto de pandemia, ouvimos alguns especialistas. Eu conversei com Ildeu de Castro Moreira, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Ildeu, muito obrigado pela sua participação. Essa entrevista é muito importante em relação ao Dia da Ciência, né? E a gente vive um período muito delicado da questão da pandemia, né? Onde se discute quase que diariamente a importância da ciência, né? Falar em Dia da Ciência, num cenário como esse, na sua opinião, é a gente reafirmar o papel da pesquisa? Com certeza, Sérgio. Aliás, muito obrigado aqui pelo convite para fazer essa entrevista com vocês. Bem, o Dia da Ciência, recomemorar a importância da ciência, a relevância dela, tanto para os indivíduos quanto para a sociedade, é muito importante, ainda mais no momento, como você disse, que a gente está vivendo de pandemia, onde a ciência e a tecnologia mostram que são um instrumento essencial para a saúde das pessoas, para a recuperação econômica do país. Portanto, comemorar a ciência já é importante normalmente, e nesse momento de crise mundial, né, não é só no país, que a gente vive uma grave crise sanitária, crise econômica, crise social, valorizar a ciência é extremamente importante. Por isso, essas comemorações de Dia da Ciência, de Dia da Cultura, elas são importantes para lembrar para a gente e para que a comunidade científica também se junte e ajude a passar para a sociedade sobre a importância desse instrumento essencial que é a ciência. Muitas vezes a população imagina, ou pode imaginar, que a ciência está distante, né, da realidade, né, que é algo que a gente não chega, ou seja, que é algo muito fechado entre os especialistas, né, os estudiosos. Mas é muito importante, Ildeu, que você pontue para a gente onde é que a ciência está na nossa rotina. Ela está permitindo que a gente fale, que a gente troque ideia e que as pessoas nos assistam. Está nesse bichinho aqui, né, que quase todo mundo tem no seu bolso, né, que é uma coisa fantástica de conexão com as pessoas, ainda mais nesse momento de pandemia. A ciência está presente em todos esses instrumentos que a gente usa. Se você vai ao hospital também, está presente em todos os aparelhos que você vai ao dentista, se você vai ao cirurgião, se você vai fazer qualquer exame, né? A ciência está profundamente imbricada hoje com a medicina, com o atendimento à saúde. Né? Se você vai andar de carro, se você vai viajar de avião, se você for fazer qualquer atividade, né, na sua vida cotidiana, pessoas de todas as classes sociais se deparam com a ciência no dia a dia. Nas plantações, o cara tem a máquina, tem o pulverizador, tem o nutriente, tudo isso está profundamente imbricado com a ciência. A ciência é hoje um instrumento fundamental na sociedade contemporânea. Por isso é importante que a gente conheça mais sobre ela. Não, a gente não vai saber tudo, ninguém sabe tudo. E a ciência é muito complexa, né? É um trabalho de milhares e milhares. A gente poderia dizer que a ciência começa há milhares de anos atrás com a experiência das pessoas olhando para o mundo, tentando entender o mundo. Mas de maneira mais sistematizada tem alguns séculos. Mas isso é um conhecimento muito especializado. Hoje no mundo tem milhões de pessoas, pesquisadores, laboratórios, em todas as áreas, desenvolvendo conhecimentos. Então, certamente, ninguém é capaz de entender tudo. Mas o que a gente defende, as nossas sociedades, as nossas instituições, que é importante saber sobre ciência. As pessoas têm de ter uma percepção de como a ciência funciona, das ideias básicas que permite a gente entender o nosso lugar no mundo, aliás, o tamanho do mundo que a gente vive, né? As leis básicas que regem o funcionamento da natureza, isso são conhecimentos importantes, tanto para, evidentemente, o cientista especializado, o engenheiro, o técnico, mas também para o cidadão ter uma percepção da importância da ciência na cultura contemporânea, até para tomar decisão política, né? Quando a gente vai e temos eleições próximas, né, é importante a gente identificar as pessoas que valorizam a educação, que valorizam a ciência, que valorizam o meio ambiente, porque tudo isso aí significa melhoria de condições de vida para as pessoas. Como é que está a posição do Brasil em relação à ciência no cenário internacional? Olha, o Brasil melhorou muito nas últimas décadas em termos de produção científica. Hoje o Brasil está em 14º lugar no mundo em produção de artigos científicos. Poderia estar melhor, deveria estar melhor, com certeza. Tem uma outra questão, é que essa pesquisa ainda tem um distanciamento do uso dela no sistema produtivo brasileiro, na sociedade, na gestão pública, na melhoria das condições de vida das pessoas. Então, precisa também ter uma coisa histórica, que outros países já fizeram isso, de aproximar mais a ciência produzida da repercussão dela, da inovação tecnológica,
social que melhora tanto as condições de vida das pessoas quanto também o funcionamento da economia. A ciência, como eu mencionei, no mundo de hoje é um elemento fundamental para a economia. Se você faz a comparação com a China em 1995, portanto, há 25 anos, tinha o mesmo PIB do Brasil. Hoje, o PIB da China disputa com os Estados Unidos. E a liderança científica do mundo, inclusive, está em disputa. Por quê? Porque a China, durante 3, 4 décadas, aportou significativamente recursos, fez políticas públicas para melhorar as universidades, para melhorar a educação pública, para melhorar a ciência e a tecnologia, para incentivar a inovação das empresas. E aí a ciência foi o elemento central de avanço que eles fizeram. Eu estou dando um exemplo da China, mas poderia ser transferido para a Alemanha, ou para Israel, ou para a Coreia do Sul. Mostra que a ciência é um elemento fundamental. Bem, voltando à sua pergunta, o Brasil melhorou muito em termos de produção científica, tem hoje um sistema espalhado pelo país inteiro, mas nos últimos anos, em particular nos últimos 5 anos, tem havido uma situação muito grave, né, de redução muito acentuada de recursos que está ameaçando a ciência brasileira. Os jovens estão ficando desanimados, os laboratórios estão ficando sem equipamento adequado. Então, nós temos cortes drásticos na ciência brasileira, e essa é uma preocupação que as nossas entidades têm feito um esforço muito grande junto aos governos, não só esse, mas também anteriores, e junto ao Congresso Nacional, para que esse orçamento para ciência e tecnologia seja recomposto. Ele está num nível muito baixo, e isso certamente é uma questão muito grave para o país, tanto do ponto de vista da economia, quanto do ponto de vista mais geral da presença da ciência na sociedade. A ciência é tão importante que, sem ela, nós não poderíamos estar conversando agora. Vários setores dependem dela. Eu conversei com a superintendente acadêmica de pesquisa da Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa da UFRJ, Ariane Roder Figueira. Nesse contexto de pandemia, se tem uma coisa positiva que ele trouxe, né, obviamente que são muitas coisas negativas, mas uma coisa positiva, eu acho que é a relevância, o destaque e a relevância que a ciência assumiu no cotidiano das pessoas, né? Muitas vezes parece que a ciência é feita nos gabinetes, nos laboratórios, e isso não chega à sociedade. Então, com esse contexto da pandemia, acho que ficou muito mais evidente a importância da ciência, né, para o nosso cotidiano, para a nossa vida e para a sobrevivência da própria espécie humana, né? Então, eu acho que é um importante dia para a gente lembrar da ciência, o seu papel e a sua relevância nacional e internacionalmente. Você falou num ponto super importante. A população, às vezes, tem uma ideia fora, né, do cenário, né, de que a ciência é feita nos gabinetes, no laboratório, né? Mas hoje a ciência está em todo lugar. Eu gostaria que você traduzisse isso para a gente, para que a população se sinta um pouco mais inteirada em relação à importância da ciência, né? Exatamente. Exatamente. Eu acho que tinha, inclusive, eu acho que o ano, né, as eleições brasileiras também impactaram muito nessa percepção. Acho que teve uma onda muito anti-ciência, né, para eleições do Brasil e até no mundo, né, uma série de coisas. E um pouco essa imagem de que a ciência está fora da minha vida, não me afeta, ou seja, aquilo que eles estão fazendo não tem nada a ver comigo. Mas, ao abrir um pacotinho de qualquer coisa que você vai se alimentar, ou seja, tem um monte de ciência ali. Se você pega um produto de cosmético que você vai usar, tem ciência ali, tem ciência em tudo, no cotidiano. E mesmo as ciências não aplicadas, vamos dizer assim, as ciências básicas, elas são essenciais exatamente para que as demais ciências possam acontecer. Então, assim, vou só citar de novo o cenário de pandemia para ficar bem emblemático. Nós fizemos, no âmbito da UFRJ, um catálogo de todas as ações e projetos que estavam acontecendo em direção a lidar com os efeitos da pandemia, né, diretos e indiretos. Então, tinham pesquisas, pesquisas na área da saúde, que aí eu acho que a sociedade consegue observar mais facilmente, por exemplo, a produção de vacinas, ou de medicamentos que são capazes de lidar melhor com doenças em particular, mas tem outras tantas ações na área de humanidades, por exemplo, que também têm um impacto positivo. Então, nós temos ações aí, só para citar um outro exemplo, de trabalhar com empreendedores das periferias que foram impactados em função da pandemia, do fechamento dos
dos comércios. Então, a ciência, a gente não está só, por exemplo, identificando quais são esses empreendimentos que estão sofrendo com isso, como também estão desenvolvendo ações nessa direção, fazendo cursos para que eles possam se planejar e se reerguer. Então, a ciência está, sim, no cotidiano, está observando então, todos os elementos que a gente pode ver, assim, da nossa vida mesmo cotidiana, a ciência está presente de uma forma ou de outra. Então, assim, a relevância dela é essencial, sem dúvida nenhuma, para a nossa vida e para o nosso bem-estar.